Existe uma canção em cada um de nós, foi Deus que escreveu, pra Ele mesmo ouvir. O inimigo quer tirar ela de mim, mas Ele é fiel até o fim. Independente sou, coral celestial, o meu maestro disse que eu sou especial. Não vivo mais eu, quem vive em mim é Ele. Eu sou ensaiando pra cantar no céu pra Ele. Agora eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar de novo e o hino da vitória será o meu troféu. Agora eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar de novo e o hino, meu troféu. Independente sou, o coral celestial, o meu maestro disse que eu sou especial. Não me culpa eu, quem vive em mim é Ele. Estou ensaiando pra cantar no céu pra Ele. Agora eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar de novo e o hino da vitória será o meu troféu. Agora eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar de novo e o hino, meu Errar, você corrige. Eu já disse que ela está famosa no saco, né? A irmã Sara vai uma palavra agora, em nome de Jesus. Ele nos dá a honra de trazer a mensagem da noite. Esta jovem que eu fiquei aqui até surpreso, né? Com a obediência dela. Todas as coisas, pastor Paulo, é difícil se ver uma jovem assim.
Deus continue abençoando ela grandemente, né? Peço para entrar com água para aqui, alguém pode trazer, né? 2 copos com água para o diretor. Que Deus abençoe ela grandemente, né? Toda a sua família que vieram junto também, que Deus abençoe todos vocês, para que a graça de Deus repouse sobre a família. Vamos orar para que a palavra de Deus venha agora do céu sobre ela. Amém? Querido Deus e amado Pai, Senhor e maravilhoso eterno Deus. Pai querido, já somos gratos, Senhor, pelos teus louvores cantados aqui, ó Pai. Somos gratos pela tua palavra também. Mas agora, Senhor, sei que tu agora vai agora a tua serva, Senhor. Vai derramar azeite sobre ela agora, Senhor. E o Espírito Santo de Deus repose sobre ela agora, Pai. Para que a tua palavra entre no coração dela, Pai. Que a boca dela seja um canal de bênção para a tua igreja, Pai. Que fale que tu queres falar conosco, Pai. Estamos prontos para ouvir a tua mensagem através da tua filha, Senhor. Usa ela, Senhor, conforme o teu querer, conforme o teu poder. Estamos prontos para te ouvir, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve a Deus, do Senhor. Amém. Em Gênesis, capítulo 37, o versículo 8 e 9. Gênesis, capítulo 37, versículo 8 e 9. Glória a Deus! Amém? Diz assim: então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, reinarás sobre nós, tu terás domínio sobre nós. Por isso ainda mais rodeavam pelos seus sonhos e por suas palavras. 9. E teve José outro sonho, e o contou aos seus irmãos, dizendo: eis que tive ainda outro sonho, e vi que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de ti. Amém? Pode se sentar. Antes de entrar na palavra do Senhor, quero agradecer primeiramente a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui na sua palavra. Quero agradecer também a missionária Marta pelo convite. Quero agradecer também as dirigentes, o pastor. Que Deus abençoe toda a sua igreja. Quero agradecer também a minha família, que está sempre me acompanhando. Que Deus abençoe toda a igreja. Amém? Meus amados, a palavra do Senhor vai nos dizer, em Gênesis, no capítulo 37, vai falar a respeito de um jovem por nome de José. Jovem este que era filho de Jacó. Creio eu que quase toda a igreja conhece a história de Jacó. Jacó era um homem a qual Deus fez uma promessa para ele e mudou o seu nome para Israel. E no longo da caminhada de Jacó, a palavra nos diz que Jacó se apaixona por uma mulher por nome de Raquel. Só que não foi tão fácil assim para Jacó ele ter aquela mulher e casar com aquela mulher. Jacó teve um processo para poder adquirir aquela mulher. A palavra nos diz que Jacó ia trabalhar anos e anos para poder casar com Raquel. E a palavra nos diz que naquele tempo os homens eles poderiam ter mais de uma mulher. E Jacó ele se relaciona com Raquel, se relaciona também com sua irmã por nome de Lia, e ele tem uma concubina, onde ele tem vários filhos. Mas algo que me chama bastante atenção na história de Jacó é que da mulher a qual ele mais amava, Raquel, ela não poderia gerar. E então, ao longo da caminhada, Raquel, a mulher amada por Jacó, ela via que as outras mulheres elas geravam, ela tinha filhos, porém ela não conseguia gerar. Então Raquel começa a questionar a Deus, começa a chorar, começa a clamar. E Deus fez uma promessa e abriu a madre de Raquel. Então Raquel ela começa a gerar. E é ali que começa, é ali que se inicia a história de José. E então José nasce. José foi filho da mulher qual Jacó ele mais amava. E então a palavra nos diz que Jacó ele tem outros filhos e que ao longo do tempo a qual eles vão crescendo, aqueles irmãos eles começam a invejar José. Pois a palavra nos diz que José ele era o filho mais amado do seu pai. Era o filho
filho a qual Jacó ele mais abraçava, a qual Jacó ele tinha mais orgulho. Creio eu que também porque ele foi filho da sua velhice, foi filho da mulher a qual ele mais amava. E aquilo causou bastante inveja dos seus irmãos. Os seus irmãos o olhavam, os seus irmãos não tratavam ele normal, tratavam ele com indiferença. Mas tudo isso porque eles percebiam que o seu pai tratava ele diferente. Então, certo dia, José ele tem um sonho. José dorme e José tem esse sonho. E então ele decide contar para os seus irmãos. Só que quando ele conta para os seus irmãos, a palavra nos diz que os seus irmãos eles começam a odiar mais José. Porque o sonho da qual José lhe conta estava querendo dizer que os seus irmãos e o seu pai e sua mãe iriam se inclinar perante ele, iriam adorar ele. Só que eles não estavam entendendo ainda, porque Deus já estava querendo revelar para José o plano, o projeto ao qual Deus tem na vida dele. Eu já quero falar para você nesta noite que Deus ele tem um projeto na sua vida. Deus ele tem planos para a sua vida. Deus tem sonhos para você viver. Só que para você viver o projeto de Deus, para você viver os sonhos a qual Deus tem para a sua vida, você tem que entender o seu chamado. Você tem que entender que Deus ele tem um plano contigo. E você tem, aleluia, glória a Deus, que tomar uma posição de servo para você
Lá vem o sonhador. E vou falar com as minhas palavras, creio eu, que quando os seus irmãos eles avistam José, eles começaram a falar. Lá vem o queridinho de papai, aleluia. Lá vem o nosso pai, ele mais ama, aleluia, glória a Deus. E quando Deus ele tem um projeto em nossas vidas, quando a gente pratica aquilo qual Deus ele nos chamou, pessoas começam a nos medir, pessoas começam a falar. Lá vai, aleluia, glória a Deus. Lá, aleluia. Lá vem o
novamente, aleluia, de toda a prisão. José mesmo sendo preso, aleluia. Deus tocou no coração daquele carcereiro e colocou, aleluia, José sobre o comando daqueles presos. E certo dia a palavra nos diz que 2 servos do Egito, eles são presos porque eles não respeitaram o rei. E José ele começa a ver que aqueles servos, eles começam a ficar atribulados. Então José se aproxima, ele começa a falar o que está acontecendo, começa a perguntar. E aqueles servos, eles começam a falar sonhos estranhos. Eles não estavam, aleluia, glória a Deus, conseguindo decifrar. E então José decifra o sonho, José interpreta o sonho para aqueles servos. E José diz que um daqueles, eles seriam resgatados, um daqueles iriam subir novamente para o Egito, só que um daqueles, eles iriam ser mortos. E tudo a qual José lhe falou se cumpriu. Porém, José lhe disse o seguinte para um daqueles: quando estiveres lá, lembras de mim. Só que a palavra nos diz que aquele homem ele sobe novamente ao Egito e ele não se lembra de José. E então José começa a pensar que Deus tinha o esquecido, que o plano da destino na vida dele tinha se encerrado por ali. Mas mal sabia José, aleluia, que a história dele estava somente começando. E então certo dia a palavra nos diz que o faraó tem uns sonhos. Ele não consegue interpretar. Porém, aquele servo lembra de José. E então ele começa a falar que existia um homem preso que interpretou o seu sonho que tinha acontecido. Então o faraó ele manda chamar José. E José ele começa a interpretar aquele sonho. Começa a interpretar e durante um desses sonhos a palavra nos diz que iria haver no Egito 7 anos de bonança, porém 7 anos de fome. E então o faraó ele começa a se desesperar e começa a perguntar para José o que fazer. E então José ele disse que ele precisava, aleluia, nos 7 anos de bonança, arrecadar todo o alimento, para que quando chegasse o tempo de fome, eles tivessem alimento, eles tivessem o que comer. E então José ele fala mais: você vai ter que colocar alguém sábio para governar o Egito durante esse período. Porém a palavra nos diz que Faraó ele olha para um lado, ele olha para o outro, e ele não começa a enxergar ninguém tão sábio como José. E então a palavra nos diz que Faraó ele decide colocar José como governador do Egito, aleluia. Mas algo que me chama bastante atenção nessa palavra é que Faraó ele tem um anel no seu dedo. E a palavra nos diz que Faraó ele tira aquele anel e ele entrega para José. E eu já quero falar para você nesta noite, aleluia, que aquilo que é Deus, aquilo que Deus ele tem para você, Deus não vai mandar fazer, já está preparado. Pois Faraó ele poderia muito bem mandar fazer um anel para José. Faraó ele poderia muito bem mandar fazer. Mas aquilo que Deus tinha para ele, Deus não iria mandar fazer, pois já estava preparado. Aquilo que Deus ele determina, já está determinado. E Satanás não vai conseguir roubar aquilo que Deus está guardado, aleluia, glória a Deus. Mas José ele foi fiel. José tinha todos os motivos, igreja, para não ser fiel ao Senhor. José tinha todos os motivos para se entregar para o pecado. Mas mesmo ele sendo jovem, ele não pegou essa desculpa de ser jovem e querer fazer o que quer, não. Ele aproveitou a juventude dele para ser fiel ao Senhor. E porque nós estamos na casa de Deus e queremos fazer de qualquer jeito. Porque eu e você, com a nossa mentalidade, é porque eu sou jovem, eu tenho muito tempo, eu vou adorar Deus de qualquer jeito, eu vou fazer de qualquer jeito. Ei, não é desse jeito não. Para o nosso Deus você tem que ser o melhor. Para o nosso Deus tem que se entregar de tal forma a isso. De qualquer jeito não. De qualquer jeito
é que se eu quero ser usada por Deus, se eu quero levar a sua palavra, eu tenho que aprender a dizer não. E muitas das vezes eu tenho dificuldade, igreja, de dizer não. Muitas das vezes, quando Deus ele mandava eu falar não, algo me prendia, aleluia, porque eu começava a pensar no que aquela pessoa ia pensar. Só que ao longo da caminhada eu comecei a perceber que pessoas elas muitas vezes são passageiras em nossas vidas. E eu comecei, aleluia, a valorizar mais a presença de Deus. Quando eu decidi, aleluia, glória a Deus, falar não, quando eu decidi fugir, aleluia, mesmo a minha vontade falando uma coisa, aleluia, mas existe algo dentro de mim que clama pela presença de Deus. Aqui, aleluia, ainda há algo dentro de mim que é maior que qualquer minha vontade, aleluia, glória a Deus. E mesmo eu sendo jovem, eu ainda estou aprendendo, aleluia, que sem Deus eu não consigo viver. Nós sabemos, igrejas, que nós sendo jovens, aleluia, muitas das vezes a gente começa a se preocupar em ter alguém do nosso lado, em ter um amigo, em ter uma amiga, em ter um namorado, uma namorada para nos ajudar. Mas nós temos que entender, igreja, que sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, a gente precisa ter um relacionamento com Deus. Quando às vezes a gente quer, aleluia, manter um relacionamento com um amigo, aleluia, qualquer tipo de relacionamento, a gente começa a zelar, começa a se preocupar em falar não para aquela pessoa. E quando às vezes, aleluia, a gente está deixando o nosso relacionamento com Deus ir embora. Então nós temos que zelar, aleluia, pelo nosso relacionamento com Deus. Pois é a coisa conosco mais importante aqui na terra, é a nossa intimidade com Deus. E eu aprendi, igreja, que sem a presença de Deus, eu não consigo me levantar. E o dia pode estar, aleluia, está sendo mal. Eu não posso estar sem ninguém do meu lado, aleluia, glória a Deus. Pois a minha mãe sabe, aleluia, que eu não tenho amigos, eu tenho colegas, aleluia. Eu tenho pessoas com a qual eu converso, a qual eu faço trabalho na escola, a qual eu conheço na igreja, mas a minha mãe sabe que eu não ando com muitas pessoas. O Espírito Santo ele não permite, aleluia. Muitas vezes eu já tentei me relacionar, mas o Espírito Santo ele sempre afasta, aleluia. Quando eu tentei, aleluia, me relacionar, o Espírito ele falou: ei, filha, aleluia, glória a Deus. Eu quero você na minha obra, aleluia, glória a Deus. Eu quero você de novo, Espírito. Aleluia, glória a Deus. Mas muitas das vezes a nossa carne ela quer ter uma companhia. Não estou falando somente, aleluia, de um companheiro, aleluia, namorado, mas nós queremos ter um amigo, nós queremos ter uma amiga, não é? Quando a gente está ali precisando, aquela pessoa chega e fala: eu vou estar aqui para orar por você. Mas eu sou uma pessoa que aos olhos humanos, muitas vezes nos meus olhos, eu me considero sozinha, aleluia. Mas eu aprendi que o Espírito Santo ele basta na minha vida. E agora eu não me sinto só. Eu me sinto completa, aleluia, glória a Deus. E mesmo eu tendo o Espírito Santo em minha vida, muitas das vezes eu começo a olhar para o lado, começo a olhar para o outro e me sinto só. Mas é quando o Espírito Santo ele chega perto de mim, aí Deus, aleluia, você renunciou, aleluia, coisas para estar com a minha presença e eu estou aqui do seu lado. Então o Espírito Santo ele está bradando nesta noite. Se você decidir renunciar pela presença de Deus, não se preocupe. Você vai se sentir só, às vezes vai sim. Mas o Espírito Santo ele vai estar do teu lado. O Espírito Santo ele é amigo, igreja. O Espírito Santo ele é real, aleluia, glória a Deus. Quando às vezes a gente se ajoelha no nosso quarto, a gente começa a ter uma conversa com o Pai, a gente começa a falar besteiras, eu estou tão sozinha, e de repente só daquele vento no nosso quarto, e a gente começa a sentir o Espírito Santo falando: eu estou contigo. Nesta noite Deus ele está dizendo: eu estou contigo. O Espírito Santo ele é o teu amigo, aleluia. Pode as pessoas te abandonar, podem te desprezar, podem te caluniar, podem te vender, como foi vendido José. Mas o Espírito Santo estava sobre a vida dele. A mão do Senhor estava sobre a vida de José. E então José, ele se torna governador do Egito, aleluia. E a revelação que Deus tinha revelado para ele lá atrás, ele não estava entendendo, estava se cumprindo. E aquilo que Deus ele promete na minha sua vida se cumpre. Se acontecer, nosso Deus ele é fiel. O nosso Deus ele não é que nem um homem.
E assim vai ser também na sua vida. Se a gente suportar, se a gente resistir, Deus ele vai nos honrar. Aleluia. E antes de entregar o microfone, eu quero falar uma coisa que colocou no meu coração para o departamento. O Espírito Santo, ele está cuidando de vocês. Só Deus sabe como foi para vocês chegarem aqui nesta noite. Mas o Espírito Santo, ele está agradando, aleluia. Eu estou com vocês. O Espírito Santo está se agradando de vocês. Quando vocês estavam aqui, aleluia, glória a Deus, louvando a Deus, pois até em gesto, é uma adoração a Deus, é um louvor a Deus. O Espírito Santo, ele começava a olhar dentro de mim, aleluia. Filha, só ela sabe o que elas estão passando. Mas eu tenho me agradado, aleluia, glória a Deus. Eu vejo sinceridade, eu vejo humildade, eu vejo entrega, aleluia, glória a Deus. Então não se preocupe.
Deus, aleluia, Jesus. Quem pegou a parte do bolo? Eu peguei tudo. Ela ligou após a oração. Tem sentado, né? Que vai servir ali um lanchinho para o pessoal, né? Servir um lanchinho para depois, né? As horas. Mas tem um lanchinho. Não saiam antes de receber a outra vez. Louvado seja Deus. Nós somos gratos já pela honra da nossa vereadora Sara. Isso não é fácil de lembrar, né? É fácil, é difícil. A honra pela toda já agradecida, né? Aos conjuntos, aos irmãos que nos estão dando a honra. Também o culto direcionado aos jovens do departamento Nova Geração da casa. Que Deus abençoe grandemente, vem dando graça, proteção, livramento. E ande na presença de Deus, receber a mensagem de Deus na terra. Joga os pratos do mundo fora, mas busque aquele de Deus, que Deus tem grandes coisas para você. Então, muitas coisas são para vocês, mas nem todas convêm. Mas convém andar na presença de Deus, porque Ele é dono do ouro e da prata. Se querem ser exaltados na terra, tem que obedecer àquele que fez os céus e a terra. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido e santo eterno Deus, somos gratos, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua mensagem, Senhor. Falaste conosco poderosamente, Pai. Estamos gratos, Senhor, porque Tu estás no recinto, Pai, para nos abençoar, para nos engrandecer, para nos dar livramento, para nos cuidar das Tuas ovelhas, ó Pai. E aqui estamos, Senhor, os vasos para te encher de azeite, Pai, para usar conforme a Tua vontade. Pai querido, abençoa a preletora desta noite, e a sua vida seja repleta de glória e poder, Pai. Aonde ela colocar o seu pé, aonde ela colocar a sua mão, que seja abençoado, que seja realmente o Espírito Santo sobre ela, Pai. Usa ela conforme a Tua vontade, Pai. Aqui estão os Teus filhos que estão nesta noite e vieram para Te louvar e exaltar o Teu santo nome, Pai. Abençoa todos aqueles que vão regressar para suas casas, colocando o Espírito Santo sobre cada um deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos, e todos dizem: Amém. A paz do Senhor